Graça e paz. O que é o milênio afinal? São 1000 anos literais ou apenas um período simbólico na era cristã? O milênio são 1000 anos literais. Jesus ele vai reinar na terra durante 1000 anos. Satanás será preso durante esses 1000 anos. Após os 1000 anos, ele será solto por um período curto de tempo para tentar aqueles que habitam a terra, dentre as nações, e, pasmem, ele vai conseguir arrebanhar muita gente para ir contra aquele que estará sentado no trono de Davi em Jerusalém. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 20 que fogo desce do céu e consome aquela gente. O milênio é um período de paz, um período de justiça, sobre o governo de Yeshua, nosso Senhor. O milênio ele começa, dá-se início, na vinda gloriosa de Jesus no Monte das Oliveiras. Primeiro ele arrebata a igreja vai para o céu, lá tem as bodas, lá tem o tribunal de Cristo, o tribunal do galardão. Enquanto isso, aqui na terra está acontecendo a grande tribulação, um período de 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, e no céu a igreja está guardada desse período. No casamento judaico, era 7 dias de bodas. Profeticamente, são 7 anos. Nós vamos ficar lá, guardados com Deus no céu e recebendo o galardão e casando com Ele nas bodas do Cordeiro. Eu quero ler Zacarias. Zacarias fala dessa vinda gloriosa. Quando ele virá, segunda vez, de maneira visível, todo o olho verá, para poder estabelecer o milênio. Mas antes ele vai julgar as nações, e o critério de julgamento ali tem a ver com Israel, a maneira como as nações trataram Israel, cumprindo o que ele falou para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Ele disse que todos aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem Abraão, ou a sua descendência, claro, seriam amaldiçoados. E isso vale para sempre. Então ele vai julgar as nações. Nós vamos ler aqui Zacarias 14, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá ali um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes. Pois o vale dos montes chegará a Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto do dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Interessante aqui é que, algum tempo atrás, alguns geólogos lá em Israel examinaram o Monte das Oliveiras porque ia fazer uma obra ali. Não sei exatamente o que ia ser feito. E eles descobriram uma fenda que está se abrindo exatamente na direção que a profecia fala, do Oriente para o Ocidente. E eles desistiram da construção. É como se o próprio Monte das Oliveiras dissesse: Senhor, pisa aqui. E ele já de antemão, antes que o próprio pé do Senhor pise ali, ele já está rachando. Aleluia, isso é maravilhoso. E o texto diz que eles escaparão pelaquela fenda, semelhante a Israel que escapou pelo meio do Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho abriu, e depois o Senhor puniu Faraó e seus exércitos. Da mesma forma, Jesus, quando vier, vai salvar Israel, o remanescente, passando pela fenda da rocha e do monte, e ali ele vai punir as nações que vieram contra Israel, aderindo o chamado do anticristo. Ali ele vai prender o anticristo, o falso profeta, lançado num lago de fogo, diz Apocalipse, vão ser lançados lá vivos, e é claro que eles vão morrer, serão condenados. Satanás será preso nesses 1000 anos, para que ele não engane mais as nações. As nações estão debaixo do engano de Satanás. E aí Cristo então vai assumir o trono de Davi
como é promessa bíblica. E ali ele vai reinar com paz e justiça, com equidade, durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, ele restaura o planeta. Eu vou falar desse aspecto em outro vídeo. Neste momento eu quero mostrar ele governando durante esses 1000 anos e algumas coisas que vai acontecer. Diz assim Zacarias ainda no versículo 9, capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra, não só Israel, mas ele vai reinar sobre toda a terra. O seu trono, a sua sede, a sua capital será Jerusalém, é a cidade que ele escolheu para sempre, para morar nela para sempre. Nós vamos ler aqui. E naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Todas as nações respeitarão esse rei. Israel se tornará a nação mais importante da face da terra por causa desse judeu. Diz assim, Mateus 25, 31 e 34, ainda falando desta vinda e estabelecimento do reino nesta terra. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando da sua vinda gloriosa, não é o arrebatamento é antes, e todos os santos com ele, como está lá em Zacarias. A igreja volta com o Senhor Jesus. A igreja não fica no céu. E depois que ela não volta para a terra, ela não volta para o céu de novo, não. A gente vai aprender isso aí com calma. A gente não vai morar no céu. Não se escandalize com isso. Isso é uma herança católica que foi passada adiante para nós, mas nunca a Bíblia ensinou que nós vamos morar no céu. O reino é dos céus, o reino é de Deus. Haverá novos céus e nova terra. Por que nova terra? Porque uma terra restaurada, uma terra nova, para ser habitada, como está escrito lá em Isaías. Então, nós precisamos entender essas coisas. Ele diz assim, e todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele voltará, se assentará no trono da sua glória, em Jerusalém, e reunirá as nações em torno dele. E ele vai julgar. Ele vai tratar as nações como bode e como ovelhas. As nações que perseguiram Israel e que omitiram ajuda a Israel serão tratadas como bodes e ficarão à sua esquerda e serão condenados. E as nações que ajudaram Israel serão tratadas como ovelhas, ficarão à sua direita e passarão para o milênio, como se fosse uma espécie de bônus por ter ajudado Israel. No milênio, essas nações serão instruídas. A igreja estará lá transformada e nós, judeus e gentios que cremos no Senhor e fomos arrebatados como igreja, estaremos no milênio. Nós vamos ensinar essas nações, como está escrito. Devagar a gente vai desenvolvendo o assunto. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, aí ele já estará reinando, aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto continua dizendo, ele dirá às nações que ajudaram Israel, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e foste me visitar. E vão perguntar a ele, quando, Senhor, que te vimos nessa situação e te ajudamos? Aí ele vai falar o seguinte, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Os pequeninos irmãos de Jesus diz respeito a Israel, aos judeus. Então, no período da grande tribulação, o anticristo vai estar perseguindo Israel, quando ele se revelar realmente a sua verdadeira identidade, após os 3 anos e meio primeiros. Então, aqueles que acolherem Israel, nesse período crítico e difícil da nação, vão passar para o milênio. Satanás, ele será preso, como está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 1 e 4. Diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, como eu já expliquei.
E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Preste atenção aqui. Aqueles que morreram como mártires na grande tribulação, eles vão ressuscitar para viver o milênio. Isso aqui é uma prova que o milênio é literal e que não está acontecendo simbolicamente desde que Jesus veio da primeira vez, como dizem os amilenistas. Por quê? Porque senão teremos que admitir que a grande tribulação também já aconteceu. Se o milênio está acontecendo, a grande tribulação também já teria que ter acontecido. Por quê? Porque quem morreu na grande tribulação, por não aceitar o sinal da besta, nem a marca da besta, vai ressuscitar para o milênio. Então isso é uma prova que o milênio não chegou, e é literal. São 1000 anos literais. A grande tribulação não chegou, vai chegar ainda, e após a grande tribulação, os que morrerem nela pelo amor de Jesus, ressuscitarão para viver 1000 anos com Cristo. E o próprio contexto das coisas que acontecem nesses 1000 anos provam que o tempo não chegou. Glória a Deus. Jesus está governando, gente. No outro vídeo expliquei sobre o reino de Deus, que ele não está governando. É Satanás que vai ser preso para não enganar mais as nações que está governando. Jerusalém, então, será a capital do mundo, a cidade do grande rei. Jeremias 3,17 diz: naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, porque ele estará lá, assentado lá. E todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Após a restauração do povo judeu, e Jesus no trono, a nação de Israel será exaltada junto com seu líder, que também é o líder mundial. E o mundo inteiro concorrerão para lá. Israel, então, que tem passado esses milênios todos por um antissemitismo, um ódio aos judeus, será uma nação amada e querida por causa do seu rei. Em Mateus 5, 34, 35, Jesus falou também o seguinte: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aleluia! Ele escolheu Jerusalém para habitar nela para sempre. Então, quando ele estiver reinando, haverá alegria. O salmista, no Salmo 47, versículo 1 a 9, ele diz: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Então, o cumprimento desse salmo diz respeito a esse tempo do milênio, quando ele vai governar sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Todas as nações estarão sujeitas a Israel, por causa do rei Machia, o rei ungido, Jesus. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Jacó e Israel. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, haverá júbilo, alegria, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono de sua santidade. Nós sabemos que Jesus é Deus. É Jesus que estará reinando aqui, com as duas naturezas, é claro. Como o próprio Zacarias, capítulo 6, ele fala dos dois ofícios que ele terá. Duas coroas, a coroa do sumo sacerdote e a coroa de rei. Ele se assentará no trono como sumo sacerdote, como rei, lá no templo que virá. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus, do Deus de Abraão,
porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Aleluia. Ainda, Deuteronômio 28:13, falando sobre a submissão das nações a Israel. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Então Israel estará restaurado através do perdão que eles receberão na vinda do Senhor, no Monte das Oliveiras. Estarão em obediência ao Senhor. Então o Senhor os porá como cabeça sobre as nações. Porque até então, por causa da sua desobediência, quebrada a lei de Moisés, a aliança, Israel sofreu junto às nações gentias. A gente pode falar de vários eventos na história. O mais conhecido é o Holocausto, mas tem a Inquisição católica, as Cruzadas católicas, os pogroms da União Soviética, da Polônia, que foram os levantes contra os guetos judaicos, os bairros judaicos, e outras coisas pontuais na história. Então Deuteronômio 28:13 mostra claramente que lá no período do milênio, Israel estará encabeçando as nações, por causa do Mashiach, que é judeu. Estará em Jerusalém, reinando. Esse texto aqui, muitas vezes eu vi os crentes aplicar individualmente, a mim e a você. Completamente equivocado essa interpretação. Paulo fala algo muito interessante acerca de Israel ser herdeiro do mundo. Havia uma promessa de Deus a Abraão e a sua descendência. Paulo fala isso em Romanos 4, versículo 13. Ele diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. A promessa de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, a sua descendência, mas pela justiça da fé. Foi feita uma promessa de que Abraão e sua descendência seria herdeiro do mundo. Isso é fato. As nações irão suplicar o favor do Senhor. Olha o que diz Zacarias capítulo 8. As nações que hoje perseguem Israel e diz que até Israel terá que ser aniquilado. As nações árabes não têm no seu mapa Israel. Eles odeiam Israel. Tem como propósito o islamismo aniquilar o povo judeu. E diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 8, versículo 20 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos, os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Então haverá um sentimento comum entre as nações a favor de Israel e do Mashiach Yeshua. Eles vão perceber claramente que Deus está com aquela nação, que o favor do Senhor está com eles, e vão buscar o Senhor. O texto continua: assim virão muitos povos e poderosas nações, e buscarão em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com vocês. As nações vão suplicar o favor do Senhor. E essa expressão agarrar na orla dos judeus, assista o vídeo que eu fiz sobre por que o céu é azul segundo as Escrituras. A orla simboliza os mandamentos, o fio azul na orla dos judeus. Essas nações querem obedecer ao Senhor, querem servir o Senhor. Então Israel estará cumprindo aí o seu papel sacerdotal, no qual eles sempre falharam. E nesse tempo o Senhor irá cumprir o seu propósito com a nação de Israel. O Messias, ele vai fazer, por exemplo, cessar a guerra. Olha o que diz o Salmo 46, versículos 9 ao 11.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, todo o planeta. Não haverá mais guerra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente gosta muito de usar esse texto aqui e agora, né? Mas vai se cumprir lá. E sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, entre as nações. Fazendo diferença aqui da nação de Israel. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é como ele vai ser conhecido. É o nosso refúgio, o Deus de Israel. As nações terão que reconhecer que Deus ama aquela nação e que ele fez uma aliança perpétua com eles. Jerusalém então será o lugar da sua habitação para sempre. Quando ele desce em Jerusalém, ele não volta mais para o céu. Pelo contrário, eu não vou falar agora, mas a gente vai ver que o céu e a terra serão uma só dimensão. Na verdade, a gente não sobe mais. É o céu na terra depois. Porque todas as coisas serão restauradas, não havendo mais pecado depois do milênio, no novo céu e nova terra, não havendo mais maldição, o Senhor restaurando todas as coisas, vai voltar ao seu estado original. Como lá havia o Jardim do Éden, o lugar espiritual, como havia o lugar físico. Jerusalém é o lugar da sua habitação para sempre. Salmos 132, versículos 13 e 14. Porque o Senhor escolheu a Sião, que é uma outra maneira de se dirigir a Jerusalém. O Monte Sião está lá. Desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso. Isso aí fala do ano Shabat, nós vamos falar adiante. Meu repouso para sempre. É onde ele vai desfrutar de todo o seu propósito com a sua criação, com seus filhos. Aqui habitarei, pois o desejei. Esse é o desejo de Deus para sempre. Os justos herdarão a terra para sempre. Olha o que diz Salmos 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É terra, meu querido. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe. O próprio Jesus falou no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No mesmo contexto, ele fala da bem-aventurança dos apaziguadores, por exemplo. Ele diz que deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. E no mesmo contexto ele fala que herdarão a terra, porque o reino é dos céus, sim. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. É o sistema de pecado, de coisas erradas. Jesus não fazia parte disso, nem nós fazemos, queremos nele. Então o governo dele é um governo que é divino, que é celestial, mas tem as suas bases na terra, em Jerusalém. Ele escolheu essa cidade para sempre. Nós vamos habitar aqui para sempre. E ainda, no Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Será que ele mudou de ideia? Não. Haverá novos céus e nova terra para ser habitado. Então, tira essa ideia de que nós vamos morar no céu para sempre. Inclusive, muitos cristãos ignoram completamente esse período de milênio, que tem um propósito. Eu vou explicar no próximo vídeo. Então, aguarde aí o próximo vídeo. Ore para que Deus possa abençoar esse canal e o conteúdo desse canal possa chegar às pessoas. Amém?